Hoje, nessa nova série que nós estamos começando, vem coisa nova por aí. Nós vamos trabalhar esse tema, descubra, com base nesse texto. Nós vamos trabalhar a palavra descubra. Veja o que o texto diz. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Olha esse texto, irmão, por favor, em nome de Jesus. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, ela já está surgindo, ela já está surgindo. Vocês não percebem? É a pergunta de Deus. O texto nos faz alertas preciosos. O primeiro alerta é se livrar do passado. Esquecer o que se foi. O passado ficou para trás. Não existe futuro no passado. Deus nos pede mais que um rompimento com o passado. Deus nos pede uma visão realista do passado. Uma visão realista do passado. A nossa libertação do passado acontece quando nós admitimos o nosso passado. Quando nós nos arrependemos do nosso passado. Quando nós confessamos o nosso passado errado. A Bíblia é clara. Deus é fiel. Deus é justo para deixar nosso passado no passado. Ninguém vai experimentar as coisas novas de Deus se não estiver fazendo, não está construindo uma visão realista do passado. Tratar o passado, curar o passado através da confissão, do arrependimento. O segundo alerta é que Deus, Ele está fazendo uma coisa nova. E é nela que deve estar o nosso foco. Deus nos pede, irmãos e irmãs, uma visão esperançosa do futuro. Deus espera que eu e você tenhamos uma atitude de fé, uma expectativa que o melhor está por vir. Deus nos pede uma expectativa de vitória, não de pessimismo. Tomara que o Bolsonaro dê certo, tomara que ele faça coisa maravilhosa, mas a nossa expectativa não é por causa do governo, é por causa do Deus que nós temos. É por causa do Jesus que nós temos, o Deus poderoso que nós temos. Então Deus nos pede uma visão esperançosa do futuro. O terceiro alerta desse texto é para não deixarmos de perceber o que já está acontecendo. Em outras palavras, Deus nos pede uma visão consciente do presente. O novo de Deus não vai surgir no futuro, ele já está surgindo hoje. Se nós não estivermos alerta, se nós não discernirmos, nós podemos perder o novo de Deus e fazer deste ano um ano como os demais anos da nossa vida, onde nós terminamos lamentando sobre aquele ano, lamentando porque as coisas não aconteceram. O perigo que nós corremos é desperdiçar as novas oportunidades de Deus. Eu quero nesses 3 domingos me concentrar em 3 palavras: descobrir as coisas novas de Deus, praticar as coisas novas de Deus e crescer nas coisas novas com Deus. As coisas novas que Deus vai fazer exigirá de cada um de nós novas descobertas, novas práticas, um crescimento pessoal novo. Tem coisa que a gente não usufrui se nós não estivermos preparados, irmãos. Eu quero falar isso de novo. Se nós não estivermos preparados, nós não vamos de maneira nenhuma receber ou usufruir daquele novo que Deus está fazendo. Hoje eu quero iniciar então com base nessa palavra, descubra. E aqui vai uma afirmação que eu quero fazer. Primeiro, ninguém usufrui as coisas novas de Deus sem descobrir o poder do secreto com Deus. O poder do secreto com Deus. Existe um poder que só podemos tomar posse no tempo que nós investimos no nosso particular com Deus. Em nome de Jesus. Eu quero repetir aquela frase, que quem se dobra perante Deus a cada manhã, fica de pé diante das maldades humanas, diante das dificuldades humanas, diante dos ataques do diabo. O mal não pode contra aquela mulher, aquele homem que começa o seu dia dobrado perante Deus. Jesus é muito claro sobre essa questão do secreto.
Em Mateus capítulo 6, no versículo 17, no versículo 18, nós lemos, ao jejuar, Jesus dizendo: ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, em outras palavras, se arrume, para que não pareça aos outros que você está jejuando. Agora veja como é que ele fala do secreto: mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Eu peço a sua atenção nesse texto, por favor. Veja, o que vê no secreto, o pai que vê no secreto, o recompensará. Você percebe? Você consegue compreender o que Jesus está comunicando aqui neste momento, aqui nessa noite, a mim, a você? Jesus está dizendo que existe um poder no tempo desfrutado no secreto que não existe fora dessa dimensão. Há um poder que você adquire nesse tempo do secreto. Esta é a descoberta que cada pessoa que deseja usufruir desse novo ano, dessas novas coisas que Deus tem, precisa fazer. A oração, o nosso tempo no secreto, nossa comunhão pessoal com Deus, ela é poderosa. Eu falo para os irmãos, dou meu testemunho. Eu não poderia ter suportado o ano de 2018. O ano de 2018 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu categorizo o ano de 2018 como o ano mais difícil depois de 2001, que foi o ano que a minha esposa faleceu. 2018 foi um dos anos mais difíceis. E, meus irmãos, eu nunca finalizei um dia desanimado, derrotado e prostrado. E sabe por quê? Eu levei a sério meu tempo com Deus. Eu levei a sério o meu secreto com o Senhor. Muitas vezes levantei muito cedo, 4 da manhã, 4h30. Deus, Ele honrou aquele tempo. E eu não poderia ter suportado tudo que suportei em 2018, se não for o tempo diante do Senhor. Eu não perdi a minha alegria, eu não perdi a minha paz, não perdi o meu ânimo, não perdi a minha fé. Deus me deu vitória e está me dando vitória, e tem coisas novas por aí, estão surgindo a cada momento, a cada instante tem coisas novas. É isso, poder do secreto. O poder do secreto é tão grande que a Bíblia, em Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração de uma pessoa obediente, ela tem muito poder. É aqui, muitas vezes você vai orar, você pensa que está, às vezes, falando para a parede. Ó Deus, ó Pai, parece que é aquele sacrifício. Mas quando você vai disciplinadamente levando a sério o seu tempo no secreto, você vai adquirindo uma intimidade, e então essa intimidade vai lhe dando poder. Jesus levava isso muito a sério. Por vezes nós lemos nos evangelhos Jesus deixando a multidão de necessitado, de doentes, de feridos, e priorizando o seu momento secreto com o Pai. A tarefa número 1 de um servo de Deus, de uma mulher de Deus, é orar. E talvez você perguntaria: por que o secreto com Deus é poderoso? Por que é que tem um poder especial que nós adquirimos somente no secreto? É no secreto, irmãos, que Deus se revela ao seu povo. Por favor, leve a sério isso. Tem coisas novas de Deus surgindo para nós, mas nós precisamos descobrir o poder do nosso tempo dedicado na presença de Deus. Por que o secreto de Deus é poderoso? Porque é no secreto que os nossos olhos são abertos e nós passamos a ver a vida com a perspectiva do céu, com o que Deus está fazendo aqui nessa terra. Muito importante aqui nesse momento. Eu chamo a sua atenção. Quando você vai para o secreto, quando você vai para o seu tempo de oração, quando você se dobra diante de Deus, você entra naquele momento, e pode ser que naquele momento, talvez você, às vezes, nem sente a presença de Deus. Talvez você lê um texto bíblico, e talvez aquele texto bíblico parece não dizer nada para você. Você passa aquele momento ali de silêncio, você passa aquele momento na presença do Senhor, e quem sabe você não percebe nenhum resultado naquela hora. Mas sabe o que está acontecendo naquele momento? Quando você vai para o secreto, Deus abre a sua percepção. Deus coloca em você a perspectiva do céu, e você começa a entender o que Deus está fazendo na terra. Você começa a compreender o porquê daquelas situações. Você sabe aonde você está, por que você está. A oração, aquele momento que você secreto diante de Deus, sem mais ninguém, você e Deus, ela abre a sua perspectiva. Por favor, leve isso a sério. Esse é o motivo de que muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo ao nosso redor.
A oração, ela ativa a nossa perspectiva da realidade. Esse é o exemplo que Jesus nos deixou a valorizar tanto o secreto com Deus. É no secreto que os nossos olhos são abertos e nós passamos a ver com a perspectiva do céu aquilo que Deus está fazendo no nosso entorno. Então aquilo que nós chamamos muitas vezes de tribulação, Deus dá um outro nome, Deus dá uma outra perspectiva. Mateus registrou um desses momentos que Jesus se isolava do secreto. Está em Mateus capítulo 14, no versículo 23, diz que ele, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Por que Jesus, sendo Deus, fazia isso? Ele queria deixar uma lição para mim e para você. Ele queria dizer assim, ó, tem um poder que flui do céu, que é para aqueles que têm o secreto comigo. Aqueles que oram, aqueles que vão diante de mim. Há muitas moças, muitas mulheres, muitos homens, muitos jovens que estão caindo no pecado, porque não vão por secreto e não fala com o Pai no secreto. Jesus compreendeu o poder do secreto com Deus na oração pessoal. Em segundo lugar, o secreto é poderoso porque Deus está no secreto. Deus está no secreto. Você não perceberá as coisas novas que Deus está enviando se não compreender esta verdade. Deus está no secreto. Veja que o texto que nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 18 é bem claro. Mas apenas o seu Pai que vê no secreto. Olha, se ele vê, é porque ele está no secreto. Aqui, irmãos, uma colocação muito importante. Nós estamos com Deus o tempo todo, mas não estamos a sós com Ele o tempo todo. É diferente quando você está com seu cônjuge o tempo todo no meio de uma multidão e quando você está só com aquele cônjuge. Quem só ouve Deus no agito, confunde a voz de Deus com outras vozes, como a voz da pressão, a voz das circunstâncias, a voz da maldade humana, a voz das necessidades. O nosso tempo a sós com Deus nunca pode ser substituído por nenhuma outra atividade. Mas não é só que Deus está no secreto, o texto diz mais. Deus nos recompensa no secreto. É isso, em terceiro lugar. Deus nos recompensa no secreto. Isso aqui é muito importante que o texto bíblico está falando. Olha o versículo 18. Mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e o seu Pai que vê no secreto o recompensará. A recompensa começa no secreto, porque você começa já a perceber. Eu vejo que quanto mais tempo, agora vou fazer 61 anos, com mais tempo que eu estou andando com o Senhor, desde os meus 5 anos de idade, com 56 anos, mas muito mais desses últimos anos, desenvolvendo a prática do secreto, e eu estou percebendo, nossa, que a minha intimidade com Ele, o meu tempo com Ele, eu tenho vontade de levantar logo, tenho vontade que chegue o meu momento logo, eu não preciso colocar o despertador, o meu corpo já deseja estar com Ele. Portanto, este é o poder do secreto que você precisa descobrir. Nós não entendemos as coisas novas que Deus está fazendo, que está surgindo, se nós não descobrirmos o poder do tempo no secreto. É por isso que Jeremias registrou a palavra de Deus: se você me clamar, eu responderei, e eu lhe contarei as coisas misteriosas e maravilhosas, as coisas novas que estão surgindo, que você ainda não conhece. Tem coisa nova acontecendo do teu lado que você não está percebendo. Se você não vai para o secreto, se você não vai lá para o lugar onde Deus vai abrir a sua percepção, onde Deus vai lhe dar a perspectiva celestial, para você fazer a interpretação correta da vida, fazer a interpretação daquilo que está acontecendo no seu trabalho, daquilo que está acontecendo no seu lar. Tem muitos casais se ferindo, por não perceber no secreto que é uma batalha espiritual, que é uma ação do diabo. São ações encomendadas dos quintos dos infernos, para vir atrapalhar a tua vida. Tem muitas famílias que não estão percebendo que por trás da rebeldia, das escolhas erradas dos seus filhos, estão a ação do inferno, e que essa ação do inferno não é vencida em nenhum outro lugar. Psicólogo pode ajudar em alguns aspectos, é ferramenta humana, mas pode ajudar em algum aspecto, mas batalhas espirituais não são vencidas, nem em gabinete pastoral e nem em gabinete psicólogo. É vencida de joelho no chão perante o Deus Todo-Poderoso. É no secreto, é lá que vem a vitória. É de lá que está a vitória. Agora,
a pergunta que talvez nós tenhamos que responder nesse ponto da nossa mensagem é como descobrir o poder do secreto. Como descobrir o poder do secreto? Importante, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos algumas atitudes que eu e você temos que ter para nós ir para o secreto e descobrirmos e vermos as coisas novas que estão surgindo. Em primeiro lugar, para descobrir o poder do secreto, você tem que incluir o secreto em sua agenda. Você tem que incluir a oração, aquele momento, como parte da sua agenda. Nós temos uma agenda. De manhã a gente toma café. Por volta do meio-dia nós almoçamos. À tarde nós jantamos. E tem aqueles ainda que faz uma boquinha por volta das 10 horas. Ora, nós temos uma agenda. Você tem hora para chegar no seu trabalho. Você tem determinados compromissos que você tem que cumprir. Você tem uma agenda. Existem muitas pessoas que não oram porque não definem um tempo para o secreto na sua agenda. A oração, ela não acontece, irmãos, a menos que você priorize como prática. A oração faz bem para a alma. A oração, ela acalma a alma. Não existe, irmãos, outro remédio para o sossego da alma, além de ir em Jesus em oração. Nós estamos vivendo no mundo, as pessoas estão sofrendo com pensamentos acelerados, as pessoas estão sofrendo com ansiedade, as pessoas estão sofrendo com muitos problemas das emoções, e eu estou convencido que esses problemas muitos deles seriam resolvidos se o poder do secreto fosse praticado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não existe enfermidades que nós precisamos de tratamento humano. Existe enfermidades emocionais que nós precisamos da ajuda de profissionais adequados. Mas, meus irmãos, 90% dos nossos problemas, das nossas lutas, seriam tratados e vencidos se nós incluíssemos a oração como prática da vida, na nossa agenda. Jesus é claro, em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, todavia as notícias a respeito dele, falando de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Veja que nesse texto, nós vemos que Jesus está ficando conhecido, famoso, e aumentou o trabalho. A importância de Jesus foi sendo aumentada. Havia um alvoroço de gente para ser curada por Jesus, religiosos para observar Jesus. Todo mundo estava de olho em Jesus. Tinha gente procurando Jesus, pressionando, querendo que ele ficasse refém de diversas demandas. Mas Jesus fazia o quê? Ele criava um espaço. Ele deixava aquelas coisas. E ele ia para o secreto. Olha o versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e ali orava. Vou dizer algo aqui que eu sinto que é um toque de Deus. Irmã, você não está dando conta no teu trabalho. Irmão, você não está dando conta no seu trabalho. E você está dizendo assim, eu não posso ir na igreja, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Se você fizesse o que Jesus fez, parasse com tudo, largue tudo de mão, agora eu vou para um lugar solitário, eu vou orar com o Pai. Quando você vence a sua agenda perante Deus, Deus coloca em ordem os outros eventos da sua agenda, pode crer. Vida agitada, sem tempo no secreto com Deus, é uma tragédia anunciada. Eu quero repetir aqui. Se você tem uma vida agitada, um homem agitado, uma mulher agitada e não tem vida no secreto, a tragédia está anunciada. Por isso, para usufruirmos das coisas novas de Deus, nós precisamos trocar os nossos desejos por prioridades. Tem hora que o nosso desejo grita. Eu vi hoje no almoço, a minha boca dizia, come mais, come mais. O meu olho olhava, eu dizia, será que não? Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Mas só podemos nessa hora criar por prioridade. Eu não quero recuperar os meus 20 quilos que eu perdi, já recuperei 4 nesses últimos 2 anos, eu tenho que jogar fora. Os meus desejos têm que ser substituídos pelas minhas prioridades. Agora, guarde essa frase, você sempre terá tempo para aquilo que for prioridade para você. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não vou na igreja porque eu não estou tendo tempo, eu não estou com força nem de sair de casa, eu não estou com força. Ah, você não tem força para sair de casa? Não tem. Me diga uma coisa, você não é dono de uma empresa? Sou. E você vai na segunda-feira na empresa? Vou. Nossa, pastor, eu vou de segunda a sábado, para mim não tem feriado. Ah, é? Você é pedreiro? Sou pedreiro. E você está construindo? Você está fazendo construção? Sim. Estou apertado com muito trabalho. Sabe o que você faz? Vai com a mesma força
que você vai para o teu trabalho, para a casa do Senhor. Vai com esta força, você não precisa de outra força. Nós só fazemos aquilo que é prioridade para nós, irmãos. Se a oração for prioridade, se você buscar, se você descobrir o poder do secreto, você vai incluir na sua agenda. Não espere sobrar tempo para o secreto. Você tem que priorizar tempo. O tempo destinado ao secreto vai fazer de você uma pessoa que vai produzir. Ouvir a Deus vai te dar relevância. E quem tem relevância se torna requisitado. Por isso você precisa proteger o seu tempo no secreto. Quem tem tempo de sobra é quem tem uma vida pequena, vazia e irrelevante. Deus não tem isso em mente para você. Se você andar com Deus, você vai ter uma vida ocupada. Por isso aprenda a liderar a si mesmo, a sua agenda e as suas prioridades, se dobrando diante daquele Todo-Poderoso que vai te manter de pé diante dos homens, dos embates da vida. Você não vai perceber as coisas novas de Deus se você não incluir na sua agenda esse tempo com Deus, no secreto com o Senhor. Eu tenho feito isso de manhã. Mas tem muitas pessoas que de manhã não produzem. Elas produzem mais à tarde, mais à noite, antes de dormir. Descubra e coloque na sua agenda. Descubra e coloque na sua agenda. Em segundo lugar, para descobrir o poder do secreto, nós temos que fugir das distrações. Ninguém descobrirá o poder do secreto se não vencer as distrações. Por quê? Porque a nossa forma agitada de viver a vida, ela fornecerá para nós um amontoado de assuntos para ocupar a nossa mente, para roubar o nosso tempo do secreto. Até mesmo as pessoas mais chegadas a nós poderá ser também uma fonte de distração. Nossa agenda de vida pode se tornar uma fonte de pressão para nos distrair do tempo secreto. Jesus nos mostra esse exemplo em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35 a 37, que de madrugada, veja, Jesus procurava quando? Quando não tinha distração. De madrugada, quando ainda estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, aonde ficou orando. Agora veja o que acontece no versículo 36 e no versículo 37. Era de madrugada. Simão e seus companheiros foram procurá-los. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Veja, Jesus estava no lugar secreto. E os discípulos chegaram para ele com uma agenda para ele. E nessa agenda trazia a lembrança de muitas coisas por fazer. Todos estão te procurando. Por isso aqui, lembra, irmãos, quando você começar a orar, será normal você começar a lembrar de coisas por fazer. Você vai começar, poxa vida, tem que botar o feijão no fogo, no molho. Porque a maioria das vezes deixa o feijão para cozinhar mais rápido. Poxa, não tirei a carne para descongelar. Meu Deus do céu, não liguei a máquina. Sabe o que você faz? Leva um caderninho, uma folha, coloca do lado. Tudo aquilo que você vai lembrando, você coloca ali, para fazer logo depois daquele momento. São as distrações, vou falar aqui de maneira bem chula, sem querer ser desrespeituoso, vinda dos quintos dos infernos, para distrair você. Vem da ação desgraçada do capeta de roubar você do secreto, porque ele sabe que tem um poder no secreto, que vai fluir na sua vida, que ele vai perder o controle, e ele não quer isso. Por isso, leve a sério o seu projeto de oração, lute contra qualquer distração. Existem pessoas aqui, que têm pessoas que são distrações na vida. Namoros, amizade, que são distrações que estão roubando o teu poder. Abra teu olho, homem de Deus, servo de Deus, serva de Deus, abra teu olho, escuta o que Deus está dizendo, lute contra toda e qualquer distração. Em terceiro lugar, para descobrir o poder do secreto, treine seu ouvido para ouvir Deus. Invista tempo para escutar a voz de Deus. Muitas vezes nós achamos que orar é apenas falar, mas orar também é se silenciar, é ficar quieto. Às vezes você pensa assim: pastor, eu não tenho tempo, eu não tenho hora, eu não tenho assunto para uma hora falar com Deus, Pai, e fica aquelas orações, dobra o joelho, ó Deus, estamos aqui na tua presença. Aí você dá aquele cochilão, vá para outro assunto, lembra do filme de televisão, põe de coisa, oh Pai, desculpa, eu estava orando aqui. Mas isso aí não é uma vida de oração, irmãos. Quando você tem um amigo muito precioso, só estar com ele é precioso, só ouvi-lo é precioso. Só ficar quieto, em silêncio é precioso. Olha um exemplo claro do Salmo 81. Veja como é que o Salmo 91, Deus está dizendo: se o meu povo, olha só, apenas me ouvisse,
Olha que palavra linda que Deus está dando aqui nessa noite. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel, coloca o teu nome aí, seguisse os meus caminhos. Agora veja o que Deus está falando para você aqui nessa noite. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Veja que tudo começa com ouvir, dar ouvidos, escutar com o coração prontamente para obedecer. Quando nós ouvimos Deus no secreto, Ele com rapidez cuida do nosso adversário. A gente fica pensando naqueles infelizes. A gente fica pensando na mágoa, na amargura que eles causou para a gente, na tristeza, na ofensa. Se a gente parasse para ouvir Deus, em vez de ficar lembrando dos nossos adversários, Ele com rapidez já cuidaria disso para a gente. Veja o versículo 16. Mas a vocês, se vocês me ouvissem, eu daria o melhor trigo, os alimentaria com o mel do campo, até que ficasse satisfeito. Veja que esse texto está dizendo o quê? Que quando nós ouvimos Deus no secreto, toda a provisão divina é colocada na nossa disposição. Hoje eu levantei por volta das 5 horas. Enviei minhas mensagens para as pessoas que estão comigo no projeto 12 dias de oração por 12 meses de conquista. Respondi talvez mais de 100 mensagens. Orei diante do Senhor. Li a palavra. Meditei na palavra. Depois fiz minha caminhada. Vim para o culto. E Deus me colocou uma convicção cedo. Jacó, toda a minha provisão está sobre a sua vida. Pode tocar as pessoas. Podem falar com as pessoas. Abençoe a vida das pessoas. Porque todo o meu poder está sobre a sua vida para abençoar. E eu estou aqui te abençoando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus faz isso no secreto. Olha, irmãos, eu quero fazer uma afirmação que eu quero que você pense comigo. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Eu quero que você pegue essa frase agora. Quero que você medite no seu coração. As coisas não mudam quando eu falo com Deus. Elas mudam quando Deus fala conosco. Sim, nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos trocar a nossa murmuração por oração. Sim, nós precisamos. Falar é bom. Alivia o coração, constrói intimidade, mas quando Deus fala, como nós vemos em Hebreus capítulo 11, no versículo 3, universos se formam. Por quê? Quando você vai para o secreto e você para ouvir Deus, Deus começa a falar, e universos começam a ser criados. Universos relacionados ao seu casamento, à sua vida pessoal, aos seus sonhos, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus parentes, ao seu trabalho. Universos geram construções de novas coisas, começam a ser geradas pelo poder de Deus. Então, por favor, guarde isto, ouça Deus, pare, Senhor, fale comigo, e você fique silencioso. Você vai ver, talvez você vai lembrar de um hino, talvez você vai lembrar de uma frase de um texto bíblico. Lembra, você está na presença dEle, Ele que está colocando essas coisas, leva isso a sério, essas percepções que Deus está colocando. Em quarto lugar, para descobrir o poder do secreto, haja com liberdade no seu tempo com Deus. Um dos aspectos lindos no nosso tempo com Deus é a liberdade gerada pela intimidade com o Espírito Santo. Você vai tendo liberdade. A presença de Deus, ela vai nos fazendo livre nesse encontro que nós vamos tendo no secreto. Então, a oração, ela nos liberta. A Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui, irmãos, sabe quando você consegue ser livre em um ambiente ou diante de alguém e age como um robô? Não é isso que Deus quer, que você chegue naquele momento da oração e seja como um robô. Ele fala para nós termos liberdade perante dele. Seja livre no seu tempo a sós com Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, nós aprendemos isso com clareza. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo, vamos tomar ceia daqui a pouco, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. O que foi traduzido aqui como completa liberdade nesse verso, traz o sentido original assim, ó. Nós podemos falar com franqueza, falar abertamente, falar sem segredo, falar com confiança, falar com coragem, falar com segurança. Você não precisa no seu tempo de oração ficar com esse negócio desse discurso: nosso poderoso, onipotente Deus, Criador do céu e da terra.
O Senhor Jeová que habita no mais esconderijo. Irmão, chega lá, pai, estou aqui. O Senhor, levantei hoje para honrar o nosso encontro. Eu por mim não levantava da cama, Senhor. Mas é tão precioso para mim esse tempo, eu já sei, ele faz diferença. Senhor, eu não posso abandonar esse secreto, eu vim aqui. Senhor, eu estou com meus pensamentos tão ruins, Senhor, estou agitado. Nem dormi muito direito, tive um pesadelo agora mesmo, Senhor, eu acordei assim. Oh Deus, eu fico lembrando de umas coisas, eu lembro da minha filha tal, lembro do meu filho tal, lembro do meu parente tal. Oh, Senhor, eu fico assim agitado, Senhor, falar a verdade, Senhor, eu não quero nem conversa. Não quero nem conversa, Senhor. Você acha que Deus não está vendo ali? É o encontro. Pode falar com Ele. Senhor, eu fiquei com tanto nervo, né? Tem pessoas que falam isso. Ontem eu fiquei com um nervo, Senhor. Não sei por que eu fico irritado com tanta facilidade, Senhor. Por que eu fico irritado assim, Senhor? Por que é que no trânsito eu fico tão agitado? Por que é, Senhor, que eu quero as coisas do meu jeito, Senhor? Parece que eu sou orgulhoso, parece que eu sou soberbo, Senhor. Parece que essas coisas não vão mudar dentro de mim, Senhor. O que está acontecendo? Você acha que Deus não está escutando? Isso é oração. Falando com Deus. Você para um pouquinho, Senhor, eu desisto. Senhor, eu desisto. Quando o Senhor não me deixa desistir, não, Senhor. E aí você começa a falar com Ele. Deus quer que você saiba que o tempo secreto precisa ser um lugar de encontro e não de religião. Não de religião. O lugar do secreto não é lugar de religião, é lugar de encontro. Eu vim aqui, Senhor. Às vezes eu canto. Nesta hora feliz, nesse santo lugar, mas tem gente que de manhã não quer nem escutar a voz. Eu moro num apartamento, então eu canto baixinho. Há algum tempo eu pegava o violão, mas depois que eu descobri que do corredor escuta tudo que eu canto lá dentro, falei, dentro da minha casa eu escutava o outro vendo televisão, eu disse, então não dá para cantar de madrugada, porque o cínico vai me passar um carão já. Vai me mandar uma recomendação, pastor, qual é a tua? Não é hora de ficar cantando aí no violão 5 horas da manhã, não. Deixa o pessoal dormir. Mas eu cochicho a minha canção. Eu canto a minha canção. Não é hora de religião, é hora de encontro. O que é que a gente faz no secreto? Essa é uma pergunta importante agora. O que é que a gente faz nessa hora do secreto? Muito importante para você que quer ver as coisas novas que Deus vai fazer aqui neste ano. O que fazer no secreto? Primeiro eu já disse, fica em silêncio. Fica em silêncio. Quietinho perante Deus, senta lá no sofá de Senhor, começa assim, bom dia Jesus. Você pode começar assim também, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom dia, Jesus. Ou você pode só bater do lado do sofá e dizer assim, bom dia, Jesus, estou aqui para o nosso encontro. E fica quieto. E fica quietinho. Você pode fazer confissão. Senhor, tem um assunto que eu quero abrir com o Senhor. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero contar a minha versão dos fatos sobre esse assunto. Eu quero falar. O Senhor viu tudo, não tem importância, mas eu quero que o Senhor escute eu falar agora, daqui dentro. Por que Deus quer que faz isso? Porque Ele quer que a gente diga o que a gente está entendendo daquela situação. Porque às vezes tem uma situação que a gente está vendo com os olhos, que Deus está vendo de outros olhos, né? Você pode falar dos seus sentimentos. Estou me sentindo assim, Senhor. Eu estou tão animado hoje, Jesus, que se eu ver um paralítico, eu mando ele correr. Nem vou passar perto do prevê, senão eles vão me processar, porque eu vou ressuscitar todo mundo. Ou então você pode dizer, estou tão desanimado, Senhor, que eu devia ser aquela pessoa dentro do caixão. Estou desanimado. Você pode falar das suas necessidades. Você pode ler a Bíblia. Você lê a Bíblia. Sabe que eu dou uma dica para você? Lê em voz alta a Bíblia. Se você lê silenciosamente, é um jeito. Com voz alta é outro jeito. Comece lendo em voz alta o versículo. Leia em voz alta. Aí você anota os pensamentos que Deus vai lhe dando. Os pensamentos que pega lá, anota aquilo lá. Às vezes não é uma palavra objetiva para aquele momento que você está vivendo, mas vai ser. Eu escrevo tudo da minha Bíblia, então eu estou grifando de vermelho esse ano. Peguei uma Bíblia nova, estou lendo, e eu estou escrevendo as percepções que Deus vai me dando naqueles versículos. Que Ele vai colocando no meu coração. Você pode interceder por alguém. Pode interceder por uma causa. E uma coisa que ajuda muito, e eu faço isso com a minha esposa todo dia, é uma leitura devocional. Eu tenho um livro devocional. E a nossa livraria tem livros devocionais para você ler. E nós meditamos, nós lemos aquilo. Nós oramos de mãos dadas, depois, pelas pessoas, pelos nossos pedidos que nós temos de oração. Você pode fazer uma leitura devocional.
Mas tudo isso precisa ser feito dentro do contexto de Hebreus, capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 22. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Verso 22. Portanto, cheguemos perto dele com coração sincero. Não tenta enganar Deus na hora do secreto não, porque não vai colar. Não vai rolar, de jeito nenhum. E com a fé firme, e com a consciência limpa das nossas culpas, e com o corpo lavado com a água pura. Mas tem pessoas que dizem assim, não, a minha consciência não está limpa, porque tem erro. Então, sabe como é que a consciência fica limpa? Você contando para Deus dos erros, falando para Ele a verdade dos fatos. Senhor, olha, eu estou aqui, mas é assim, assim, assim. Você tem que falar para Deus. Nosso momento secreto precisa ser visto como curtir a presença de Deus. Não transforme a oração em um momento religioso. Descubra e viva o prazer da presença de Deus. Veja seu momento secreto como um romance com Deus. Como um romance com Deus. Como um encontro com Deus. O coração humano é vivificado pelo romance, pela intimidade, pelo mistério. Seu combustível é a paixão e a aventura que Deus vai criar. Eu me sinto um 00,7, irmãos. Eu não tem aquele cara, o 007? Eu acho que eu vou fazer uma versão 0010, porque, gente, eu me sinto, tem hora que eu me sinto, e eu me sinto assim mesmo, como um agente secreto de Deus, e você é um agente secreto de Deus nesse mundo. No secreto você descobre isso, irmãos. Em quinto lugar, para descobrir o poder do secreto, faça suas escolhas a partir da orientação divina no secreto. Aprenda a construir a partir da voz de Deus dita a você no secreto. Aqui, quero fazer uma denúncia. A maioria de nós, primeiro nós tomamos a decisão, depois nós queremos que Deus abençoe. As pessoas sempre falam comigo, pastor, ora por mim para Deus me abençoar nisso, porque eu quero fazer isso, aquilo, outro, para Deus me abençoar. Eu tento explicar para as pessoas, não é assim que funciona. Primeiro você vai para o secreto. Aí Deus coloca aquilo que você tem que fazer, e aquilo que Ele já mandou você fazer está abençoado. Você pode até pedir intercessão, pode pedir oração para as pessoas, mas porque você já tomou a decisão no secreto. A ordem precisa ser inversa. Primeiro eu oro, para depois eu escuto Deus, para depois eu escolher aquilo que Deus me mandou escolher. Pedro é o nosso exemplo, em Atos capítulo 10, no versículo 19, Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse, escute, estão aí 3 homens procurando você. Veja aqui, Pedro estava lá orando, pensando, teve uma visão de Deus, era aquele pano com coisas que o judeu não comia, e ele estava dizendo, eu não vou me misturar com coisas que não são santificadas para Deus, que são impuras. E aqui Pedro está orando, e o Espírito Santo diz para ele, ó, estão 3 homens procurando você. E o Espírito Santo falou com ele no versículo 20, agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Agora veja como é que a mensagem é clara, meus irmãos. Se você quer ver as coisas novas que Deus está fazendo, você tem que começar a ter decisões a partir do secreto. Pedro estava orando, e lá no secreto Deus falou com ele. Ele mudou a posição dele. Ele começa um outro nível de vida. Pedro, há pouco tempo, estava discutindo com Paulo sobre as questões da lei da religião. Um pouco depois que ele foi para o secreto, o Espírito Santo falou com ele, e ele saiu do secreto uma outra pessoa. Em questão de segundo, ele construiu algo completamente novo e impensável. Quem não constrói no secreto fica desatualizado, fica obsoleto, fica sem serventia. Quem constrói no secreto está sempre um passo à frente, por isso vão perceber as coisas novas de Deus. Então tem pessoas que estão num trabalho correto. Tem pessoas que estão na profissão adequada. Existem pessoas que estão no casamento certo, é isso mesmo, não tem casamento errado, é nesse lugar, mas eles não vão para o secreto. Eles não olham no secreto aquilo que o Espírito Santo está fazendo, eles não têm a perspectiva de Deus, e por isso então não percebe que está ali as respostas para os seus anseios. E por último, saia do secreto para reinar com Cristo. Se você quer descobrir o poder do secreto, você tem que sair do secreto para reinar com Cristo. Em minha experiência, irmãos, eu tenho percebido essa verdade com muita clareza. Através da oração, eu percebo que o governo de Deus tem agido através das minhas ações. Eu tenho presenciado, situações têm sido modificadas, enfermidades têm sido construídas,
enfermidades têm sido curadas, lares que estavam destruídos foram refeitos pelo poder do Senhor, até leis têm sido modificadas. O que Deus está falando com você assim, ó? Se você for para o secreto, quando você sair do secreto, você vai sair para reinar, para governar. Irmãos, em nome de Jesus, você não despreze esse momento aqui não. Talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você não está entendendo muita coisa, mas você está compreendendo que tem algo que acontece lá no secreto que muda tudo, quando você sai. A vida do próprio Jesus nos revela esta verdade que o secreto produz. Ele transforma em pessoas que reinam com Cristo. Eu quero que vocês vejam comigo Hebreus capítulo 5, no versículo 7. Olha que texto tremendo. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta, olha só, em voz alta e com lágrimas, Ele fez orações e súplicas a Deus. Agora, como é que ele orava? Em voz alta, em lágrimas. Ele fez súplica a Deus, que podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Olha o que Deus está falando aqui, gente. A palavra dedicado aqui aponta para a nossa consagração a Deus. E quando um consagrado ora, Deus atende. É isso que acontece quando nossas orações elas não são acompanhadas com emoções favoráveis. Quando nós oramos, mesmo que as nossas emoções não são favoráveis, Deus nos recompensa. Como Jesus afirmou em Mateus capítulo 6, verso 18, seu Pai que vê no secreto o recompensará. Foi assim que Jesus reinou sobre a terra, como homem, a partir do secreto. Eu não quero apenas ser reconhecido como uma pessoa de oração, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que orou e Deus respondeu. E Deus atuou. Imagine, irmãos, se as nossas orações pelo Brasil, pela família, sobre as enfermidades, finanças e injustiças forem respondidas, o resultado será o quê? Nós reinaremos em vida. Nós reinaremos sobre a terra. Jesus não foi uma ou duas vezes para o secreto, mas era um hábito, um estilo de vida, silenciar as outras vozes para ouvir a voz do Pai. A sua missão era fazer o que o Pai falava com ele. Por isso o ministério público de Jesus foi de reinado, foi de sacerdócio, foi de profeta. A partir do secreto, ele se posicionou para influenciar e mudar a história. A recompensa do secreto é reinar em vida. Você vai reinar na sua casa, você vai reinar no seu trabalho, você vai reinar no lugar onde você colocar as plantas dos pés. E como diz a Bíblia, você será como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e aonde colocar a mão vai prosperar. Quando você sai do secreto, você sai para reinar. Você sai com a visão da influência do céu sobre a sua vida, para transformar as realidades da terra. Então agora preste atenção, o que é que nós temos que descobrir? Nós temos que descobrir que quando nós vamos para o secreto, Deus abre as nossas percepções. Nós começamos a olhar para aquilo que está acontecendo em nosso entorno com a perspectiva do céu. Aquilo que era problema, nós começamos a perceber de outra forma. Aquilo que nos desesperava, nós começamos a ver de outro modo. Nós começamos a crer que Deus está atuando, que as coisas novas estão surgindo já. Nós não precisamos ficar lamentando aquilo que passou. Nós podemos ver, coisas novas estão surgindo, coisas novas estão acontecendo. Por isso, meus irmãos, vai acontecer se você descobrir. Elas já estão aí, as coisas novas já estão surgindo. Mas você só vai perceber se você entrar na dimensão do secreto, onde o Pai que vê no secreto, Ele recompensa você no secreto. E essa recompensa no secreto será vista pela tua liderança, pelo reinado que você vai ter no dia a dia, sobre as circunstâncias, sobre a ação do diabo. Você vai ver logo quando é o cão. Você vai ver logo quando é o capeta. Quando é aquele desgraçado que vem contra você. Você vai dizer, ó, tá aí, Satanás. Como Paulo Romero falou um dia. Ele era perturbado pelos espíritos malignos, antes de se converter a Cristo. Tinha um ser que vinha na cama dele toda noite. E aí ele se converteu, ele foi embora da casa do pai, e ele se converteu. Na primeira vez que ele foi para a casa do pai, estava deitado na mesma cama, ele contando, Paulo Romero, um pregador do Brasil, ele escutou uns passinhos que sempre vinha, tchac, 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 na direção do quarto dele. Ele gritou lá da cama, alta aí, Satanás, você não está vendo que aqui tem um servo que foi lavado pelo precioso sangue de Jesus? Aqueles passos pararam, e fez um barulho assim, tchac, tchac, tchac. Mudou de rumo. E tchac, 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 tchac. Nunca mais. Quando você vence no secreto, você reina no público. É o que Deus está falando aqui nessa noite.
Abra-se para isso, descubra esse poder, e você vai ver uma dimensão tremenda. Feche os seus olhos. Examine o seu coração agora. Eu quero que você agora sonde o seu coração. O que Deus está falando com você hoje, nesse primeiro domingo de 2019. Tem coisas novas vindo por aí. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus está construindo novas realidades. Você vai tomar a Santa Ceia. Aqueles que são membros batizados vão tomar a Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você agora, pelo poder do Senhor, sonda o seu coração. Tem coisa para você confessar? Tenha uma visão realista do passado. Arrependa, confessa diante do Senhor. Ponha diante do altar do Senhor. Nós vamos também receber os elementos da Santa Ceia daqui a pouquinho. E enquanto nós estamos fazendo isso, você tem que estar com o seu coração preparado. Faça a oração que nós vamos ouvir nesta canção agora. Peça para Deus, me leva para o secreto, Senhor. Me acorda, Jesus. Inclina meu coração, me desperta, Senhor. Talvez você vai colocar o seu despertador para tocar inicialmente. E quando você tocar, talvez você vai começar por poucos minutos, 5, 10 minutos, não tem importância. Lembra que é do tempo que você passa com Ele que faz a diferença. Deus está lhe chamando nessa noite. Missionária Central de Maringá.